Hello everyone, meu nome é Nicole e no conteúdo de hoje eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que podem estar te impedindo de aprender inglês. Você já conheceu aquela pessoa que começa a fazer um curso de inglês e para no meio? Ou coloca como meta no próximo ano sempre começar um curso de inglês, mas nunca começa verdadeiramente? Ou você é essa pessoa? Eu já fui essa pessoa. Eu estudava inglês, ou eu parava, ou eu colocava como meta e eu não terminava. Até que eu entendi algumas coisas que realmente me fizeram perceber que eu precisava do inglês. Eu entendi a importância de aprender inglês. E por isso eu realmente estudei e eu aprendi de fato. Então vou compartilhar para vocês não passarem mais por isso e aprenderem inglês de uma vez por todas. Então nós vamos falar aqui sobre 5 coisas que te impedem de aprender inglês. A primeira delas, e a mais importante na minha visão, é a falta de propósito. Se você não tem o porquê claro do porquê você vai aprender o inglês, não faz sentido. Você precisa ter bem estabelecido porque você precisa daquilo, porque que o inglês é importante para você, o que vai mudar na sua vida. Se você não sabe, esquece. Você vai começar e vai parar. Você não vai finalizar. Sempre vai ter algum empecilho. Sempre vão ter outras coisas mais importantes. Sempre vão ter outras prioridades. Então, primeiramente, entenda o propósito. Por que você quer aprender inglês? Então, você pode se perguntar, por que eu quero aprender inglês? Qual que é o meu objetivo ao aprender inglês? É um intercâmbio? É passar numa entrevista de emprego? É morar fora do país? Se sim, então vou fazer de tudo para chegar nesse objetivo. Então, quando você tem visualizado o seu propósito, o seu porquê, você consegue chegar lá. A segunda coisa é falta de organização de tempo. Gente, se você não tem uma organização de tempo, isso vai te impedir, te atrapalhar. E o tempo, ao invés de agir em seu favor, vai agir contra você. Então ele vai ser um inimigo, um impeditivo, ao invés de ele ser seu amigo e te ajudar. Então, organize sua rotina, entenda quais são suas prioridades. Aprender inglês, então, para mim é uma prioridade? Coloca como prioridade na sua rotina. Coloca como algo importante, não deixa passar. Não negocie o inegociável. Então entenda que o inglês é inegociável. Automaticamente você consegue colocar ele como prioridade e encaixar ele na sua rotina. Para de dizer que você não tem tempo para aprender inglês. Quando você quer algo, você arranja tempo para fazer aquilo, certo? Então você pode ouvir podcast no ônibus, no carro, pode ver vídeos no YouTube, você pode aprender de diversas formas, pode ler livro, pode seguir páginas no Instagram ou até mesmo na internet que falam em inglês. Você tem tempo. Se é uma prioridade, você tem tempo. A terceira coisa são métodos e estudos chatos. Então, às vezes, se é algo muito tradicional, se é algo muito maçante, isso complica o aprendizado. Por quê? Porque você não tem algo que é personalizado ou descomplicado ou que facilite o seu entendimento na hora de aprender inglês. É claro, né, que métodos tradicionais funcionam para algumas pessoas, mas você precisa entender como você aprende, como você consegue aprender algo. A partir do momento que você entende isso, você começa a perceber que muitas vezes métodos maçantes, coisas chatas não funcionam para você. Você precisa às vezes de algo mais descomplicado, algo mais leve, algo que não tem muitas regras. Então, entenda como você funciona, entenda como você aprende, isso é muito importante. E às vezes você está estudando muito, você está dando tempo para os estudos, mas não está sendo efetivo. Por quê? Porque não é da maneira que você aprende. É por isso que é importante você se conhecer e saber como que eu aprendo, né? Qualquer coisa. E o inglês entra nisso. Como que eu aprendo o inglês? A partir disso, às vezes você vai estudar menos, mas você vai aprender de forma muito mais efetiva. Quarto ponto, a falta de contato com a língua. Gente, é difícil aprender inglês sem ter contato com a língua. Mesma coisa, se você vai para fora, você fica muito tempo sem falar o português, praticar o português, você vai perdendo algumas coisas. O inglês ele vai entrando na sua mente de certa forma que ele vai se tornando o principal. Então, às vezes, quando você volta para o Brasil, você vai falar, às vezes, português, fica difícil de falar, porque você está com o inglês muito presente. Então, se você quer aprender inglês, tenha contato com a língua. Não ache que você estudar 1 horinha ou 2 horinhas por semana e acabou, você vai aprender, tá? Ou até mesmo se você vai para fora. Se você estuda na sua escola e aí você só anda com brasileiros, dificilmente você vai aprender o inglês efetivo. Dificilmente você vai falando fluente todos os assuntos, porque você não entrou nos lugares de falar todos os assuntos. Lembre, fluência não é você saber tudo, mas você fluir em diversos assuntos. Então, para isso, você precisa se colocar nessa posição, certo? A última coisa é impaciência. Gente, se você for impaciente, esquece. Nem entra nessa jornada de aprender inglês, tá? Porque você precisa ter paciência em todas as áreas da sua vida que você quiser aprender alguma coisa, você precisa ter paciência para aprender.
né? É um processo. Então, enquanto você não entender que você vai viver aquele processo, o de repente do seu aprendizado nunca vai chegar. O de repente de algo, ele só chega quando a gente fez parte do processo. Não tem como algo acontecer se o processo não aconteceu. Então, entra nesse processo, entende que pode demorar, entende que pode não demorar, mas curte esse processo, curte o meio disso, entende isso, aproveita, sabe? Vive esse momento, vive isso de forma paciente, tá? Então, se você é impaciente, trabalhe isso primeiro e depois você vai aprender inglês, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha com um amigo, tá? Para ele aprender também. Comenta aqui com a gente qual desses pontos tem te impedido de aprender inglês e curte a gente nas nossas redes sociais, ok?